Muito boa tarde, estamos de volta aqui para atualizar os números. Agora sim, a apuração divulgada pelo TSE, já estamos com 18,72% das urnas apuradas, né? E Amazonino sai na frente aqui, tem 50,01% contra 49,99% para Davi Almeida. Em termos numéricos, né, 84.753 votos para Amazonino, 84.708 votos para Davi Almeida. Você vê aí uma diferença de menos de 50 votos entre os candidatos, né? Então, essa foi a primeira atualização do TSE neste domingo de segundo turno, em que Amazonino Mendes disputa aí a prefeitura com Davi Almeida. Continuamos aqui acompanhando essa apuração. Por enquanto, só a primeira divulgação dos resultados, 18,72% das urnas, já as sessões totalizadas, né? Cada sessão é uma urna, então 18,72% apuradas. Amazonino tem 50,01% contra 49,99% de Davi Almeida. Portanto, Amazonino sai na frente nessa apuração. Aguardamos aí as próximas atualizações. Lembrando que essa eleição, né, teve um dos segundo turnos mais disputados, mais acirrados de Manaus, né? Uma eleição brigada mesmo ali entre os dois candidatos, muitas acusações entre eles, discussões, xingamentos, né? Então foi uma eleição bastante dura, bastante pesada no segundo turno. Davi Almeida terminou o primeiro turno em segundo lugar, né, na segunda colocação, Amazonino em primeiro. As primeiras pesquisas de intenção de votos mostravam Davi com uma vantagem de 14 pontos percentuais, 14, 15, foram várias pesquisas de vários institutos, cada um dava um número diferente, né? Mas em torno de acima de 10 pontos percentuais de vantagem para o Davi Almeida nas pesquisas de intenção de voto na primeira semana do segundo turno. Foi um segundo turno muito curto, né? 2 semanas apenas de campanha de segundo turno, e aí a gente teve tudo isso, né? Uma reviravolta no final. A Amazonino cresceu nas pesquisas de intenção de votos. A campanha do candidato Amazonino já falava em virada no sábado, né? Na sexta-feira à noite já começaram a falar em virada. Os primeiros resultados estão mostrando isso. Vamos acompanhar ainda para ver se esse resultado se confirma. Com 18,72% das urnas apuradas, Amazonino sai na frente, mas com apenas 1 ponto percentual, né? Aliás, é 1/10, né? Não é 1 ponto, é 1/10 de diferença, com 50 e poucos votos. Aliás, menos de 50 votos de diferença entre Davi e Amazonino. Então, a gente está aguardando aqui o TSE, como no primeiro turno demora aí um pouquinho para atualizar, né? Está demorando menos do que no primeiro turno, quando houve aquele atraso nunca visto no Tribunal Superior Eleitoral, na divulgação dos votos. Atrasou praticamente em mais de 1 hora a divulgação dos primeiros resultados em Manaus e no Amazonas, de um modo geral. E agora a gente teve aí a primeira atualização às 17h10, né? A primeira divulgação de resultados às 17h10, e continuamos aguardando então essa atualização. Por enquanto, apenas 18% das urnas apuradas. E você acompanha aí, está aí os números, a gente vê aí a Amazonino na frente, 50,01%, Davi Almeida 49,99%. Agora há pouco nós divulgamos uma pesquisa de boca de urna, né, em que Davi Almeida aparecia ali com uma pequena vantagem sobre Amazonino Mendes. A gente lembrou que a pesquisa de boca de urna captura
o voto do eleitor que está saindo da sessão de votação. O pesquisador pergunta em quem o eleitor votou, né, nesse caso para prefeito de Manaus, e as respostas foram assim: Davi na frente, ligeiramente na frente, Amazonino um pouquinho atrás, mas as primeiras urnas apuradas aí mostram o Amazonino na frente. Então, 84.753 votos para Amazonino, 84.708 votos para Davi Almeida. São 45 votos, né, de diferença. É isso, Murilo? 45 votos a diferença entre Amazonino e Davi Almeida nessa primeira divulgação aí, nesse primeiro resultado divulgado pelo TSE. Apenas 18% das urnas apuradas. A gente tem aí, nós não conseguimos essa informação ainda, só depois de finalizar a apuração, talvez amanhã o TSE divulgue de onde vem qual o resultado em cada sessão eleitoral. Assim, nesses números divulgados pelo sistema do TSE, nesse momento a gente não sabe de onde vêm os votos, né? Só sabe que são aí 18,72% das urnas apuradas. Não dá para saber se é da zona X ou da zona Y de Manaus. A gente sabe que Davi Almeida tem uma grande quantidade de eleitores na zona sul, onde ele morou, né? Morro da Liberdade é o bairro que Davi Almeida nasceu e se criou. E tem muita inserção na Zona Sul, né? Neste sábado a gente viu aí uma campanha ainda muito animada do candidato Amazonino Mendes na Zona Leste de Manaus. Em alguns pontos ali de grande movimento da Zona Leste, tinha centenas de pessoas com bandeiras aí com a propaganda do candidato. Então a gente precisa aguardar aí a totalização, porque a diferença até agora, a diferença até nesse momento, é muito pequena, ainda não dá para falar quem é o vencedor, né? Só quando a gente tiver mais urnas apuradas. Aguardamos aí a atualização do TSE. A gente sabe que essa eleição ela pode ser decidida nas últimas urnas, né? Na apuração das últimas urnas, aí, porque é uma eleição bastante disputada. Foi uma eleição acirrada, eu acho que é a mais acirrada, né, dos últimos anos em Manaus. Eu acho que a gente lembra da campanha de 2016 entre o atual prefeito Arthur Virgílio e o deputado federal Marcelo Ramos. Foi uma campanha também muito dura de acusações, de tentativa de desconstrução da imagem dos candidatos, né? Mas o resultado foi, no final, o resultado foi bem diferente aí do primeiro colocado para o segundo, né? Teve uma distância muito maior. A gente vê aí uma distância muito pequena, 45 votos de diferença, 0,1% de vantagem, né, do Amazonino para o Davi Almeida. Então, aguardamos aí a atualização. O TSE demora aqui para atualizar. Em outras capitais a gente já tem o resultado, porque a eleição também terminou uma hora mais cedo, né, nas principais capitais. Só no Amazonas a votação terminou às 17 horas, só então começa-se a apuração do resultado. A gente acompanha aqui, atualizando a todo momento aqui para ver se o TSE divulga uma nova rodada aqui, mais nada. Por enquanto a gente tem aí os números iniciais de 18,72% das urnas apuradas. Amazonino Mendes
50,01%, Davi Almeida 49,99%. São 45 votos de diferença de um para o outro. Te aguardo então aí mais atualizações. Agora sim, atualizou 57,22% das urnas apuradas. Davi Almeida agora é quem está na frente, 50,54% dos votos contra 49,46% de Amazonina. Então, totalização dos votos aqui nesse momento no TSE, você acompanha. Mais da metade das urnas apuradas, Davi Almeida agora está na frente, né? 50,54% dos votos apurados contra 49,46% do amazonino. É uma diferença pequena também, 1,08% de vantagem do Davi Almeida para o amazonino, né? A gente vê aqui a diferença de votos. O Davi tem 263.339 votos, amazonino 257.758 votos. Aí a diferença é de 5.581 votos de Davi para amazonino. Nesse momento, então, a gente lembra, com 18,72% das urnas, a amazonina aparecia na frente, com uma pequena vantagem de 45 votos, e agora, com mais da metade das urnas apuradas, é Davi Almeida quem aparece à frente de amazonino, com 5.581 votos de vantagem. São 50,54% 50,54% dos votos para Davi Almeida contra 49,46% de Amazonino Mendes. A gente continua aqui atualizando os números para você, né? Continua acompanhando a apuração do TSE. Nesse momento a gente já ouve aqui alguns fogos de artifício, né? Aqui para a banda da Zona Sul, onde a gente está instalado, onde o prédio do Amazonas Atual está, tem fogos estourando aqui ao fundo, né? Eu não sei ainda se já é algum tipo de comemoração. Ainda não dá para contar vantagem, ainda não dá para dizer qual dos dois candidatos será eleito. É uma eleição disputadíssima, a gente lembra disso a todo momento, né? Foi uma das mais disputadas em Manaus, na história das eleições na capital amazonense. Amazonino Mendes e Davi Almeida travaram uma batalha aí muitas acusações, né? Davi Almeida perdeu aliados para amazonino, acusações de todo tipo. O Davi acusava a campanha do adversário de produzir fake news contra ele, a campanha do amazonino dizia que era verdade. O Davi conseguiu derrubar algumas propagandas, né? Algumas peças publicitárias da campanha do amazonino, e conseguiu alguns direitos de resposta neste segundo turno, né? No primeiro turno também houve muitas acusações, porque o primeiro turno era aquela briga para quem ia para o segundo turno. A gente lembra que Amazonino Mendes começou a campanha eleitoral no primeiro turno sempre à frente dos adversários. Ele vinha mantendo ali em torno de 30-32% das intenções de voto nas pesquisas. Desde o início, antes do início do primeiro turno, ele já tinha esse percentual, mais ou menos, que não cresceu no primeiro turno, né, mas terminou a eleição com um pouco mais de 25% dos votos. Aí, à frente de Davi, uma ligeira vantagem sobre Davi Almeida. E aí, no primeiro turno, tinha essa disputa por quem seria o adversário de Amazonino no segundo turno. Davi Almeida conseguiu avançar para o segundo turno, com uma margem pequena de votos, né, de diferença entre o primeiro e o segundo colocado, e as pesquisas de intenção de voto no segundo turno
mostravam Davi Almeida à frente, com uma vantagem bastante grande na frente, na primeira semana da campanha no segundo turno. Davi Almeida tinha uma vantagem acima de 10 pontos percentuais sobre Amazonino, mas na segunda semana, por uma série de fatores na campanha eleitoral, né, Davi Almeida perdeu a cabeça num dos debates, xingou o candidato amazonino, xingou o marqueteiro do Amazonino, né? Chegou a dizer que ia bater no marqueteiro, e isso resultou também numa perda substancial de votos nas pesquisas de intenção de votos. Só para lembrar, a pesquisa Ibope que dava 14 pontos de vantagem para o Davi Almeida na primeira semana da campanha do segundo turno. Na sexta-feira, divulgou uma pesquisa em que mostrava um empate técnico com o Davi ali à frente, 4 pontos à frente do Amazonino. Então, perdeu 10 pontos percentuais da primeira para a segunda semana na pesquisa Ibope. E o resultado, a gente vê aí, realmente é um resultado apertadíssimo, né? Davi Almeida tem só 50,54% contra 49,46% dos votos de Amazonino. A gente lembra que a diferença aí é muito pequena, pouco mais de 5 mil votos de um para o outro, né? Não é possível ainda, nesse momento, com 57% das urnas apuradas, não é possível dizer quem leva essa eleição. Precisa aguardar mais um pouquinho, precisa que o TSE atualize. Foram só 2 boletins até agora divulgados, né? No primeiro com 18% das urnas apuradas, e agora no segundo, a segunda atualização do TSE 57,22% das urnas apuradas. A gente acompanha, aguarda aqui com ansiedade, todos fazem isso, né? Você que está acompanhando em casa está ansioso para saber o resultado dessa campanha, para saber quem vai ser o próximo prefeito de Manaus, né? Quem vai substituir o prefeito Arthur Virgílio, que está aí há 8 anos. Arthur foi eleito em 2012 para comandar a prefeitura de Manaus e foi reeleito em 2016. Completa 4 anos neste final de ano, em dezembro. No dia 1º de janeiro, então, o novo prefeito toma posse. A gente precisa saber se esse novo prefeito será Davi Almeida ou se será Amazonino Mendes. Amazonino, a gente lembra, já foi 3 vezes prefeito de Manaus, né? 4 vezes governador do estado. Davi Almeida começou a carreira política como deputado estadual, 3 mandatos de deputado estadual, e em 2017, por conta da cassação do governador José Melo, Davi assumiu interinamente o governo do estado, porque era presidente da Assembleia Legislativa. Ficou 4 meses no governo. Naquela ocasião ele era filiado ao PSD, partido comandado no estado do Amazonas pelo senador Omar Aziz. Queria disputar a eleição para governador, mas o partido não cedeu, né? não cedeu a legenda para ele disputar. Então Davi Almeida não conseguiu disputar aquela eleição, não tinha como fazer isso, não tinha como deixar o partido naquele momento e disputar a eleição por outro, porque não havia mais tempo de filiação. Só quem já era filiado ao partido, a um partido há algum tempo, poderia disputar. Então Davi ficou fora da disputa, apoiou a candidatura da Rebeca Garcia, né? E o senador Omar Aziz organizou aí a candidatura do Amazonino, trouxe o ex-governador de volta à vida política, né? Ele estava afastado desde 2012, quando completou o mandato dele de prefeito, o 3º mandato de prefeito. Amazonino, desde 2012, estava afastado das disputas eleitorais. Voltou em 2017, ganhou a eleição para governador, governou
o estado de outubro de 2017 até dezembro de 2018. Em 2018 tentou a reeleição, mas não conseguiu. E agora sim a gente tem aqui mais uma atualização: 87% dos votos apurados, 87,48% das urnas apuradas. Davi Almeida permanece na frente com 51% dos votos, contra 49% de Amazonino Mendes. A gente vê aí uma diferença muito pequena, né? 2 pontos percentuais de vantagem de Davi Almeida sobre Amazonino Mendes. São 406.622 votos de Davi contra 390.635 de Amazonino Mendes. Agora a vantagem de Davi sobre Amazonino é de 15.987 votos, né? A gente percebe aí 87% das urnas apuradas, 15 mil votos de diferença. Davi Almeida à frente com 51%, Amazonino com 49%. Uma disputa acirradíssima. Eu não quero arriscar ainda, né? Eu prefiro aguardar mais um pouquinho, aguardar mais uma atualização aqui do TSE para dizer se Davi realmente se elege prefeito de Manaus. Como eu estava dizendo, contando aqui um pouquinho da história dos dois, né? Davi Almeida tentou ali em 2017 disputar o governo do estado. O senador Omar Aziz, que era presidente do partido, não cedeu a legenda para ele ficou fora da disputa. Em 2018, Davi Almeida participa da disputa para governador, né? Uma disputa em que teve Amazonino Mendes concorrendo à reeleição. O Wilson Lima era candidato novato, né, na disputa do pleito. Tinha Davi Almeida, tinha o senador Omar Aziz e outros candidatos, né? Os principais eram esses. Davi ficou em terceiro lugar, Omar Aziz ficou em quarto e o Wilson Lima foi quem venceu a eleição naquele momento. Nesta campanha eleitoral, na campanha eleitoral deste ano, a gente viu a campanha do candidato Amazonino Mendes usou muito essa derrota dele na campanha de 2018, né, tentou colar a figura de Davi Almeida à de Wilson Lima, que não anda bem avaliado pelo eleitorado, né, nas pesquisas que foram realizadas agora nessa eleição. A avaliação de governador, ele estava com uma avaliação muito ruim, e o amazonino tentou colar com o discurso de que Davi Almeida seria, por ser novo, né, por ser um candidato sem experiência, seria a repetição da escolha que foi feita em 2018, quando o povo do Amazonas elegeu o Wilson Lima. Tentou, no debate realizado pela TV Norte, né, em todas as respostas, Amazonino batia nessa tecla de que Davi Almeida era o candidato do governador Wilson Lima, para tentar então colar no Davi essa imagem de que ele seria um gestor, um péssimo gestor. Batia nessa tecla da experiência, né, que o Manaus precisava de alguém experiente como ele, como um amazonino, para governar, e não de um novato como Davi Almeida. A gente lembra que Davi Almeida só teve esses 4 meses, né, como gestor, como administrador, nunca exerceu um cargo no Poder Executivo. Seria o primeiro agora para prefeito de Manaus. Então ele, nesse momento, está à frente aqui na disputa. A gente aguarda mais uma atualização aqui do TSE para ver quem é que ganha essa eleição. Neste momento, Davi tem 51% contra 49% de Amazonino. Você vê? Só para lembrar, vamos ver a nossa pesquisa
dava 52,5 a 47,5, né? A pesquisa da Action, pesquisa de boca de urna. A gente viu outros institutos de pesquisa davam uma vantagem para o amazonino sobre Davi Almeida na pesquisa de boca de urna, mas a Action mostrou esses números aí de 52,5 a 47,5. Não bate ainda com o resultado, mas está próximo, né? Davi tem 51% dos votos válidos, aqui apurados pelo TSE, contra 49% de amazonino. A diferença, como a gente já informou, é de 15.987 votos, diferença de Davi para amazonino nesse momento, com 87,48% das urnas apuradas. A última atualização foi 17h30, está com 7 minutos essa atualização. A gente aguarda uma próxima. Daqui a alguns minutinhos a gente tem uma próxima atualização. Talvez a gente passe aí dos 90% das urnas. E aí sim a gente talvez já possa falar em qual dos dois candidatos está eleito o prefeito de Manaus. Vamos aguardar mais um pouco. Lembrando, o Amazonas Atual fez uma cobertura aí das eleições, né? Com muita informação, no primeiro turno, trazendo o resultado de todos os municípios do Amazonas. Ainda na noite da apuração, a gente trouxe os principais municípios, o que tem o maior número de eleitores, e no dia seguinte a gente deu o resultado total das urnas. O Amazonas Atual trabalha com responsabilidade para trazer informação ao leitor, né? Nós completamos 7 anos neste ano de 2020. Começamos esse trabalho em 2013, 7 anos de estrada do site Amazonas Atual, e a gente faz de tudo para que você fique bem informado. Trabalhamos sempre em busca da verdade dos fatos, né? E fazendo um jornalismo de qualidade para que você fique bem informado. Vamos ver, tem mais alguma atualização? Ainda não. A gente permanece ainda com 87,48% das urnas apuradas. Neste momento, de acordo com os números do TSE, Davi Almeida tem 51%, isso significa 406.622 votos. Amazonino, 49%, com 390.635 votos. Como eu disse há pouco, são 15.987 votos de vantagem de Davi Almeida sobre Amazonino Mendes. 15.987 votos de diferença. A gente aguarda aí, vamos ver se mantém essa vantagem, se ainda há alguma chance de recuperação do candidato Amazonino Mendes. Uma disputa acirradíssima, a gente já previa que o resultado ia ser apertado, né? As pesquisas de intenção de voto já mostravam isso. A pesquisa de boca de urna hoje, divulgada pelo Amazonas Atual, também mostrava uma diferença muito pequena aí, Davi sobre Amazonino, né? De 4 pontos percentuais dentro da margem de erro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, então dentro da margem de erro está dando aquilo que a Action capturou, né, da vontade do eleitor na pesquisa de boca de urna. Temos aí 51% para Davi Almeida, 49% para Amazonino. A gente atualiza aqui a todo momento essa tela do computador aqui do TSE, mas por enquanto o resultado ainda não... O tribunal ainda não atualizou. A última atualização está com 12 minutos, mais ou menos, né? 10 minutos, né, Murilo? É porque eu estava olhando aqui no relógio do TSE e no meu relógio de pulso, então a diferença aqui é... Mas olhando bem aqui no relógio do computador, está com 11 minutos agora de espera, né,
Agora sim, 96,8% das urnas apuradas. Davi Almeida aumentou a diferença aí para Amazonino Mendes e não tem mais. Eu acho que agora sim não tem mais o que temer. Davi Almeida eleito prefeito de Manaus, né? Com 51,19% dos votos contra 48,81% de Amazonino Mendes. São 451.431 votos de Davi Almeida contra 430.361 votos de Amazonino. Isso dá uma diferença de 21 mil votos. 21.070 votos é a diferença nesse momento, com 96,80% das urnas apuradas, né? Então, a gente agradece aí a sua participação. Vamos caminhando para finalizar a nossa live, né? Tem o pessoal do TRE fazendo a coletiva lá, que é a gente. Uhum. Então, a gente agradece a sua audiência. Estivemos aqui o dia inteiro acompanhando a votação, desde as primeiras horas da manhã, trabalhando para que você tivesse essa informação. Nesse momento, os números do TSE mostram aí uma vitória de Davi Almeida sobre Amazonino Mendes, com uma pequena vantagem, sim, 20 mil votos, 21 mil votos de vantagem só. É uma vantagem apertada, né? É uma vitória apertadíssima de Davi sobre Amazonino, mas nesse momento, com menos de 4% das urnas a serem apuradas, é pouco provável que haja uma reviravolta, né, nesse resultado. Então, Davi Almeida está aí com a vantagem sobre Amazonino de 21.070 votos. A gente agradece então a sua participação, a sua audiência e encerra aqui a nossa live. Muito obrigado.